Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Simbora! Bom galera, e o tema dessa aula é a função inorgânica óxidos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre todas as classificações dos óxidos, suas propriedades, suas principais reações e vamos finalizar a aula falando sobre as suas nomenclaturas. Então, se você tem dúvida na função inorgânica óxido, fica comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, sem enrolação e direto ao ponto. Tá aí para vocês, ó, qual é a definição de óxido? Se liga nesses exemplos aqui, ó, todos são óxidos. Qual é a semelhança que a gente observa entre cada um desses exemplos? Repara, todos são compostos binários, ou seja, são constituídos por apenas dois elementos e, além disso, um dos elementos obrigatoriamente é o elemento oxigênio. Então vamos lá, definição de óxidos. São compostos binários formados por um elemento, que pode ser um metal ou um ametal, ligado sempre ao oxigênio. Detalhe é que o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo, beleza? E aí, quando a gente olha para esses exemplos aqui, a gente percebe que os exemplos da esquerda são formados pelo metal cálcio ligado ao O, pelo metal sódio ligado ao O e pelo metal alumínio ligado ao O. Quando eu olho para os exemplos da direita, eu percebo que eu tenho ametais ligados ao oxigênio, seja o carbono, seja o ametal enxofre. Então, a gente já percebe aqui, só de olhar para esses exemplos, que a gente pode dividir os óxidos em dois grandes grupos. Vamos ver quais são? Tá aí, ó. São os óxidos iônicos e os óxidos covalentes ou moleculares. Os óxidos iônicos são formados por metal ligado ao oxigênio. É o caso do CaO, do Na2O. Já os óxidos moleculares são formados por ametal ligado ao O. É o caso do CO2, do CO e do SO3. Tranquilão? Bom, vamos partir agora então para a classificação dos óxidos. Vem comigo. O primeiro tipo de óxido que eu vou apresentar para vocês são os óxidos básicos. E como é que eu faço para perceber do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, ao olhar para a fórmula química de um óxido, como é que eu faço para cravar que esse é um óxido básico? Se liga nessa dica aqui, ó. Para que você esteja diante de um óxido básico, o oxigênio tem que ter carga -2, tem que ter NOx -2. E quem se liga ao oxigênio, obrigatoriamente, tem que ser um metal de carga +1 ou de carga +2. Deixa eu consertar aqui, ó. Pronto. Carga +1 ou carga +2. Então, metal de carga +1 ou +2 ligado ao oxigênio de carga -2. E aí, vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Olha, o sódio da família 1A tem sempre carga +1. O cálcio da família 2A tem sempre carga +2. Então, estou colocando aqui as cargas dos metais. E agora eu vou colocar as cargas do oxigênio, para dar 0. O oxigênio vai valer -2 em todos esses exemplos aí. Moral da história. Em todos esses casos, eu tenho um metal ou de carga +1 ou de carga +2 ligado ao oxigênio de carga -2. Portanto, todos esses exemplos representam óxidos básicos. Ô, Thiago, e quais são as propriedades dos óxidos básicos? Se liga. O óxido básico, ele tem caráter básico. Ou seja, ele vai reagir com a água, produzindo uma base ou hidróxido. E a gente já viu, né? Já existe videoaula aqui no canal falando de
todas as outras funções inorgânicas. Tem um vídeo falando de bases, outro falando de ácidos e outro falando de sais. Eu vou deixar no card aqui. Se você tem dúvida nessas outras funções, vale a pena dar uma conferida antes de cair dentro aqui da função óxidos, tá legal? Então, peguei como exemplo aqui o CaO, que é o óxido de cálcio, e que é um óxido básico. E se é um óxido básico, vai reagir com água produzindo uma base. Essa base aqui, ó, é o hidróxido de cálcio. E o óxido que o origina é o óxido de cálcio. Então, todo óxido básico reage com água produzindo base ou hidróxido. Bom, se o óxido básico tem caráter básico, ele também consegue reagir com um ácido produzindo sal e água, numa reação muito parecida com a reação de neutralização, correto? Então, vou pegar aqui o óxido básico, CaO, que é o óxido de cálcio, e vou reagi-lo com ácido sulfúrico. Vou produzir sal e vou produzir água. E da onde vem a água, hein? A água vem daqui, ó, presta atenção. Eu vou juntar esse oxigênio com esses dois hidrogênios. Tá aqui, ó. Formei a água. O que sobrou? Sobrou o metal cálcio e sobrou o ânion SO4-2. Então, se eu juntar o cálcio mais 2 com SO4-2, eu vou produzir o sal sulfato de cálcio. Tranquilão? Bom, então a gente aprendeu a reconhecer quando que o óxido é básico e aprendeu também as suas duas principais reações inorgânicas. Óxido básico mais água produzindo base e óxido básico mais ácido produzindo sal e água. Vamos avançar e falar da segunda classificação dos óxidos. Está aí para vocês. Óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Bom, do ponto de vista estrutural, a gente tem um anidrido, ou óxido ácido, segundo dois cenários. Se eu tiver um metal de carga alta, óxido ácido tem metal de carga alta, ou mais 5, ou mais 6, ou mais 7, ligado ao oxigênio de carga menos 2. Ou, se eu tiver qualquer ametal, independentemente de NOx, ligado ao oxigênio de carga menos 2, a gente também estará diante de um anidrido ou óxido ácido. Então, repetindo, se for ametal ligado ao O de carga menos 2, tanto faz a carga do ametal. Porém, se for um metal ligado ao O de carga menos 2, esse metal tem que ter carga mais 5, mais 6 ou mais 7. Quando eu olho para esse primeiro exemplo aqui, eu percebo que eu tenho ali o metal manganês. E ele tem carga mais 7 nessa fórmula. O O tem carga menos 2. O que a gente falou aqui? Metal de carga mais 5, mais 6 ou mais 7 ligado ao O menos 2 vai produzir um óxido ácido ou anidrido. Quando eu vou para os outros exemplos, eu vou ter aqui o carbono mais 4, eu terei aqui o enxofre mais 6, eu terei aqui o cloro mais 1 e eu terei aqui o nitrogênio mais 3. Percebam que aqui eu tenho ametal, aqui eu tenho ametal, aqui também e aqui também. Quando é ametal, não interessa a carga da espécie, tá? A carga só vai influenciar caso seja um metal ligado ao oxigênio. Tiago, quer dizer então que eu posso gravar? Se for ametal ligado ao oxigênio, é um óxido ácido ou anidrido? Geralmente sim, galera. Só tem 3 exceções que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. E vocês vão ter que gravar essas 3 exceções. Tirando as exceções, sempre que for ametal ligado a O, você vai ter um óxido ácido ou anidrido. Tudo bem? Bom, e se os óxidos básicos sofrem algumas reações características, os óxidos ácidos também sofrerão essas reações. Vamos ver? Tá aí, ó.
O óxido ácido, gente, ele tem caráter ácido. Então, ao reagir com a água, vai produzir um ácido. Pô, Tiago, mas a gente aprendeu 2 tipos de ácido. Oxiácidos e hidrácidos. Então, no caso dessa reação aqui, ó, obrigatoriamente a gente vai produzir um oxiácido ou ácido oxigenado. Então, peguei como exemplo o SO3, que é o trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. É um óxido ácido porque tem A metal ligado a O. Reagir com a água e produzir quem? H2, S, O3 mais 1, O4. Produzir o H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. Por isso que esse óxido aqui pode ser chamado de anidrido sulfúrico. Tá legal? Bom, além do óxido ácido reagir com água produzindo um ácido oxigenado, os óxidos ácidos também reagem com bases, produzindo sal e água, numa reação também muito parecida com a reação de neutralização. Peguei como exemplo aqui a reação entre o trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico e o hidróxido de bário. Produzia o sulfato de bário e água. Produzia o sal e produzia a água. Tranquilão? Finalizamos então a segunda classificação dos óxidos. Já falamos aqui de óxidos básicos, quando os metais têm NOx baixo, mais 1, mais 2, ligado ao O menos 2. E já falamos dos óxidos ácidos, quando o metal tem NOx alto, mais 5, mais 6 ou mais 7, ligado ao O de carga menos 2, ou um ametal de qualquer carga ligado ao O de NOx menos 2. Vamos avançar porque são várias as classificações dos óxidos. E a terceira classificação que eu trago para vocês é a classificação dos óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? Óxidos anfóteros são aqueles óxidos que ora vão desempenhar um caráter básico e ora vão desempenhar um caráter ácido. Ou seja, o óxido anfótero ele vai dançar conforme a música. Se você reagir com ácido, o óxido anfótero vai desempenhar um caráter básico. Se você reagi-lo com uma base, o óxido anfótero vai desempenhar um caráter ácido. Tá legal? E do ponto de vista estrutural, como é que eu reconheço um óxido anfótero? Sempre que você tiver um metal de carga mais 3 ou mais 4, ligado ao O de NOx menos 2. Correto? Detalhe. Os elementos zinco, Zn, estanho, Sn e chumbo, Pb, sempre irão originar óxidos anfóteros independentemente dos seus números de oxidação. No caso do zinco, por exemplo, o zinco é um metal de NOx fixo. A carga dele é sempre mais 2. Pela regrinha que a gente acabou de estudar, era para formar óxido básico. Mas não. Ele é classificado como um óxido anfótero. E eu vou mostrar o porquê já já nas reações do próximo slide. Tá legal? Pela mesma razão, os óxidos de estanho e chumbo também formam sempre óxidos anfóteros. Nos primeiros 2 exemplos, o alumínio é sempre mais 3, o O tem que ser menos 2 para dar 0. Nesse caso, o ferro vai ser mais 3 e o O menos 2 para somar 0. Então, nesses 2 primeiros exemplos, a gente tem um metal de carga mais 3 ligado ao oxigênio menos 2. Está de acordo com a regrinha. O problema são nos outros exemplos aqui que eu apresentei. Principalmente o óxido de zinco e o óxido de estanho 2. Tranquilo? Bom, vamos avançar. Bom, os óxidos anfóteros, eles também têm reações características. Primeira reação, eles reagem com um ácido forte, e aí não pode ser qualquer ácido, ok? Tem que ser um ácido forte. Os óxidos anfóteros reagem com um ácido forte, produzindo sal e água. E também reagem com base forte, produzindo sal e água. Isso comprova o caráter anfótero do óxido de zinco, tá vendo? Dependendo de quem reage com ele, ele vai desempenhar
um caráter básico na reação de cima ou um caráter ácido na reação de baixo. Aqui produziu o sulfato de zinco e aqui produziu o zincato de sódio. 2 sais, além de água. Ok? Vamos avançar e bora para a próxima classificação dos óxidos. Tá aí, ó. Óxidos neutros. O que caracteriza esse tipo de óxido? É porque eles não reagem nem com ácido e nem com base. Daí a classificação óxidos neutros. E detalhe, são todos óxidos moleculares. O que eu quero dizer com isso? São formados por ametal ligado ao oxigênio. Ô, Tiago, você não falou que ametal ligado ao oxigênio formava óxido ácido ou anidrido? Sim, mas lembra que eu também disse que existem 3 exceções? Pois é, galera. São essas 3 exceções aqui, ó. NO, CO e N2O. Monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de dinitrogênio. Ou ainda, posso chamar esse aqui, ó, de óxido nítrico e esse aqui de óxido nitroso. Além desses 3, a gente pode colocar aí também a água como um óxido neutro. Tem que gravar. Isso aqui não é exemplo, gente. Só tem esses 4 e isso é muito importante. Ok? Então, de novo, óxidos neutros. Não reagem com ácidos, não reagem com bases e só existem esses 4 aqui. Água, NO, CO e N2O. Tranquilão? Vamos avançar. Próxima classificação são os óxidos duplos, salinos ou mistos. Bom, do ponto de vista estrutural, como é que eu faço para olhar para a fórmula de um óxido e cravar? É um óxido duplo. Sempre que eu tiver essa situação, gente, metal 3O4. Sempre que a fórmula for metal 3O4, você estará diante de um óxido duplo, salino ou misto. E como o O vale menos 2, para que o somatório das cargas aqui seja igual a 0, o metal tem que ter carga mais 8/3. Pô, Tiago, eu tenho que gravar que o NOx médio do metal é mais 8/3? Não. Se você gravar que a fórmula geral é metal 3O4. Por exemplo, Mn3O4, Fe3O4. Não obedece a fórmula metal 3O4? Então, a gente já sabe que são 2 exemplos de óxidos duplos. E como é que a gente faz para dar o nome para isso aí? A gente chama de óxido duplo de manganês. Óxido duplo de manganês. E o Fe3O4? A gente chama de óxido duplo de ferro. Se você quiser, pode chamar também de óxido salino de ferro ou óxido misto de ferro. Tá legal? Tem essas 3 possibilidades. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Tá quase acabando a parte de classificação. Vem comigo. Chegamos nos peróxidos. Penúltima classificação, gente. Bom, os peróxidos são formados pelo ânion O2 de carga menos 2. Repara, eu não estou dizendo que o NOx do O vale menos 2. Eu estou dizendo que o NOx desses 2 oxigênios valem menos 2. Ou seja, o NOx médio do O nesse ânion vale quanto? Menos 1. Tá legal? Ou seja, é o primeiro caso de óxido que eu estou falando no vídeo em que o oxigênio não tem NOx menos 2, e sim menos 1. Bom, cuidado com os peróxidos. Por quê? Porque eles podem ter 2 fórmulas gerais distintas. Eu chamei aqui de X2O2 ou de YO2. Por que eu diferenciei? Vamos lá.
Essa fórmula geral aqui da direita, que eu chamei de X2O2, ela será válida quando o X for ou o hidrogênio, ou a prata, Ag, ou um metal alcalino, família 1A. Ok? Então, se eu estiver falando de um peróxido formado pelo metal prata, pelo hidrogênio ou por um metal alcalino, a fórmula geral será sempre X2O2. Exemplo, Na2O2, K2O2, H2O2, Ag2O2. Agora, se o metal conectado ao O2 de carga menos 2 for um metal alcalino terroso, e eu chamei esse cara aqui de Y, olha como é que vai ficar a fórmula geral. YO2. Por quê? Para que o somatório seja igual a zero. Se liga, ó, menos 2 com mais 2 dá zero. Tudo bem? E aqui, hein? Pô, Thiago, mas eu preciso botar o 2 embaixo do X e o 2 embaixo do O. Se não tivesse, ó, mais 1 com menos 1 já daria zero. Cuidado, galera. O peróxido tem que ter esse ânion O2 de carga menos 2. Então tem que ter 2 O's na fórmula dos peróxidos. Correto? Então aqui, ó, H2O2, K2O2 e o CaO2. Em todas as situações, o oxigênio tem carga menos 1. Ou seja, estamos falando de peróxidos. No último exemplo, o cálcio vale mais 2, porque é da família 2A, o potássio vale mais 1 e o hidrogênio vale mais 1. E como é que eu dou um nome para um peróxido? Eu vou dizer peróxido de e o nome do elemento. Então, o primeiro vai ficar peróxido de hidrogênio. O exemplo do meio, K2O2, peróxido de potássio. E o último, CaO2, peróxido de cálcio. Detalhe, gente, só existe peróxido de metal alcalino terroso, hidrogênio e prata, hein? Não existe peróxido de ferro, peróxido de cromo, peróxido de manganês, não existe. Tá legal? Também não existe peróxido de ametal. Só de metal da família 1A, metal da família 2A, metal prata e do elemento hidrogênio. Tranquilão? Bom, os peróxidos, eles também têm as suas reações características. E eu trouxe aqui para vocês, ó. Eles têm predominantemente o caráter básico prevalecendo. Por isso que o peróxido reage com água, produzindo base e água oxigenada, que é o H2O2. Então tá aqui, ó. Peguei o peróxido de sódio, reagi com a água, produzi o hidróxido do metal, que é o hidróxido de sódio, e o peróxido de hidrogênio, que a gente chama de água oxigenada. E como o peróxido tem caráter básico, ele também reage com ácido, produzindo sal. Só que não vai ser sal mais água, vai ser sal mais água oxigenada, mais H2O2. Então tá aqui o peróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo o sulfato de sódio mais o peróxido de hidrogênio. Ok? Essas são as duas reações características dos peróxidos. E agora a gente vai avançar para a última classificação dos óxidos. Vem comigo. Estou apresentando aí para vocês, ó. São os superóxidos. Bom, os superóxidos, eles apresentam um ânion O2 de carga menos 1. Cuidado para não confundir com a definição de peróxido. Vou voltar lá no peróxido. Nos peróxidos, o ânion O2 tem carga menos 2, ou seja, cada O vale menos 1. Nos superóxidos, o ânion O2 tem carga menos 1, então cada O vale menos meio. Perceberam a diferença? Então, para todos os óxidos anteriores, o O sempre teve carga menos 2.
óxido básico, óxido ácido, óxido neutro, óxido anfótero, óxido duplo. O O sempre valeu menos 2. Peróxido ele vale menos 1. E nos superóxidos, o oxigênio tem NOx médio menos 1,5. E, novamente, eu te apresento duas fórmulas gerais dos superóxidos. Essa da direita é para quando o metal ligado ao O for da família 1A, metal alcalino. Repara, se for o metal alcalino, tem carga mais 1. E como cada O tem NOx menos meio, eu vou precisar de 2 Os para que o somatório dê 0. Agora, se for um metal alcalino terroso, tem carga mais 2. E como cada O vale menos meio, eu vou precisar de 4 átomos de O na forma do superóxido. Porque menos meio vezes 4 dá menos 2. E somado a mais 2 é igual a 0. Tudo bem? E aqui eu trago para vocês 3 exemplos. No primeiro, o potássio vale mais 1, porque é da família 1A. Para zerar, o O vale menos meio. Menos meio vezes 2 dá menos 1, que somado a mais 1 é igual a 0. A mesma coisa se repete aqui, no NaO2. E no último exemplo, o cálcio vale mais 2, porque é da família 2A. E eu vou precisar de 4 Os. Como cada O vale menos meio vezes 4 dá menos 2, que somado a mais 2 é igual a 0. E como que a gente dá um nome para um superóxido? Superóxido de e o nome do metal. Então, no primeiro exemplo, vai ficar superóxido de potássio. Superóxido de potássio. No exemplo do meio, superóxido de sódio. E no último, superóxido de cálcio. Superóxido de cálcio. Tranquilo? Para a gente finalizar, bora falar rapidamente das reações dos superóxidos. Bom, assim como os peróxidos, os superóxidos também têm o caráter básico prevalecendo. Então, se eu pegar um superóxido e reagi-lo com água, eu vou produzir uma base, vou produzir água oxigenada, H2O2, e também vou liberar gás oxigênio. Então, peguei aqui o superóxido de sódio, reagi com água. Produzi o hidróxido de sódio, produzi o peróxido de hidrogênio, liberei gás oxigênio. E como prevalece o caráter básico, ele também pode reagir com um ácido, produzindo sal, produzindo água oxigenada e liberando gás oxigênio. Então, o mesmo superóxido reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de sódio, peróxido de hidrogênio e gás oxigênio. Tranquilão? Bom, finalizamos então a parte de classificação dos óxidos e também abordamos as principais reações dos óxidos. Vamos finalizar a aula agora falando sobre as nomenclaturas. Vem comigo! Bom, gente, vamos começar pela nomenclatura dos óxidos iônicos, ou seja, dos óxidos formados por metal ligado ao oxigênio. Bom, se o óxido for constituído por um metal de NOx fixo, a regrinha é muito simples. Óxido de e o nome do metal. Ô, Tiago, mas como é que eu vou saber quais são os metais de NOx fixo? A colinha está aqui do lado. Ó. São os mesmos metais que a gente abordou na aula de bases. Beleza? Então vamos recordar? Os metais alcalinos, família 1A, têm sempre carga mais 1. Os metais alcalinos terrosos sempre têm carga mais 2. A prata, Ag, é sempre mais 1. O zinco, Zn, é sempre mais 2. E o alumínio é sempre mais 3. Então, se o metal ligado ao O estiver contemplado em qualquer uma dessas situações aqui, o metal vai ter NOx fixo e a regrinha vai ser óxido de e o nome do metal. Então, vamos lá? Ó, Na2O, o Na vale mais 1, para zerar o O vale menos 2. É peróxido? Não.
Se fosse peróxido, o nome seria peróxido de alguma coisa. Como não é peróxido, porque o O não vale -1, o nome vai ser qual? Óxido de... Quem é o metal Na? Sódio. É o óxido de sódio. Embaixo, o alumínio é +3 e para zerar o O é -2. Como é que vai ficar o nome? Óxido de alumínio. Molezinha. E o último lá, o Ag é sempre +1, para zerar o O vale -2. É o óxido de prata. Tá aí. Óxido de prata. Tranquilo? Vamos avançar e vamos falar agora dos óxidos formados por metais de inox variável. Bom, se o metal tiver inox variável, aquela preposição de vai desaparecer e no final do nome do metal eu vou precisar acrescentar um sufixo, que pode ser ico ou oso. Grava, ico é para o inox maior e oso para o inox menor. Então, por exemplo, ferro, cobalto e níquel podem ser +2 ou +3. Vamos pegar o ferro, por exemplo. Se tiver carga +2, vai terminar em oso. Vai ficar óxido ferroso. Se tiver carga +3, vai terminar em ico, porque +3 é maior do que +2. Vai ficar óxido férrico. Tranquilo? Bom, essa tabela também precisa ser memorizada. Vamos para os exemplos. Tá aí, ó. Botei a colinha aqui para vocês gravarem. E vamos lá. FeO. Como é que ficaria o nome, hein? Bom, o ferro vale +2 e o oxigênio vale -2. O ferro pode ser +2 ou +3. Como vale +2, +2 é menor, vai terminar em oso. Então, esse óxido aqui, ó, é o óxido ferroso. Embaixo, o O vale -2 e o ferro vale +3. Então, ó, quando o ferro valeu +2, o inox era o menor e o nome terminou em oso. Quando o ferro vale +3, +3 é o maior e o nome vai terminar em ico. Então, eu vou dizer óxido férrico. E o último, a gente tem o metal cobre ligado ao oxigênio. E nesse caso, o cobre vale +1. Olha a situação do cobre. Ele pode ser +1 ou +2. +1 é o menor. Termina em oso. Então, o nome será óxido cuproso. Gente, existe uma outra possibilidade de nomenclatura, que é a gente escrever óxido de ferro como se o metal tivesse inox fixo. E aí, como o ferro não tem inox fixo, depois do nome do metal, em algarismo romano e dentro do parêntese, a gente escreve o inox do ferro. Óxido de ferro 2. No exemplo de baixo, seria óxido de ferro 3. E o último exemplo ficaria óxido de cobre 1. Tudo bem? Então, se o metal tiver inox variável, eu posso dar a nomenclatura terminando em ico ou oso, ou nomeando como se fosse um metal de inox fixo, porém informando em algarismo romano dentro do parêntese e sempre após o nome do metal o seu inox. Beleza? Finalizamos então a nomenclatura dos óxidos iônicos. E para a gente finalizar a aula de óxidos, falta falar só da nomenclatura dos óxidos covalentes ou óxidos moleculares. Então vem comigo. Tá aí a regrinha, ó. Bom, se eu tiver um ametal ligado ao oxigênio,
No nome, eu vou ter que dizer a quantidade de Os e a quantidade de ametais ligados ao elemento O. Por exemplo, SO3. Não tem 3 Os? Então, antes da palavrinha óxido, eu vou dizer a quantidade de O. Se for só um, eu vou dizer monóxido. Se forem 2 Os, eu direi dióxido. 3, trióxido. 4, tetróxido. 5, pentóxido e por aí vai. Como no SO3 a gente tem 3 Os, o nome vai ser trióxido de... Quem é o ametal? Não é o enxofre? Quantos átomos de enxofre tem na fórmula? Só tem um. Eu preciso dizer monoenxofre? Não. Fica redundante, tá legal? Eu não preciso. Vou colocar aqui até dentro do parêntese, ó. Esse mono, antes do nome do ametal, ele é desnecessário. Eu posso dizer apenas trióxido de enxofre. Agora, antes do óxido, eu não tenho a opção de não dizer o mono. Por exemplo, CO2 é o dióxido de carbono, mas o CO é o monóxido de carbono. Esse monóxido, o mono, eu sou obrigado a dizer antes do óxido. Agora, antes do ametal, eu não preciso. Tá certo? Então, esse primeiro exemplo ficou trióxido de enxofre. E o de baixo não são 5 Os? Vai ficar pentóxido de... Agora se liga. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Eu não posso falar nitrogênio. Eu tenho que dizer quantos nitrogênios tem na fórmula. Tem 2? Eu vou dizer dinitrogênio. Tem 3? Eu vou dizer trinitrogênio. Nesse caso são 2. Então o nome vai ser pentóxido de dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Tudo bem, pessoal? Galera, finalizamos então a aula de óxidos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido compreender. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Aproveita para seguir a gente também lá no Instagram. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.